O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 29º dia. Para compreender agora o porquê do culto a Proserpina em Rus-Barral, deve-se adiantar bastante no tempo histórico e chegar a uma época em que os sacerdotes do pacto cultural tinham conseguido confundir profundamente as características individuais de Deméter, Ama, e de Perséfone, Fria, as que se nomeava simplesmente como as deusas. O propósito dos sacerdotes era substituir as deusas hiperbóreas atlantes pela imagem da grande Mãe Binah, um dos aspectos de Yahvé, o Criador Uno. É aqui onde se deve situar a origem do mito de Adonis, nome grego de Adonai, o Senhor Yahvé. Segundo o mito grego, a mãe foi Mirra, a que os deuses converteram em árvore quando estava grávida, de Adonis. Mirra, o mesmo vegetal que um dos reis magos do Oriente, enviados da Fraternidade Branca, oferece ao menino Jesus. Aos 10 meses, a árvore de mirra dá à luz a Adonis, uma criança que representa a beleza, que não é mais que um modo simbólico de dizer que Tiferet, a beleza do coração de Yahvé, um dos seus 10 aspectos, nasce da árvore da romã. Segue o mito confirmando que Afrodite, a deusa do fogo quente no coração, se apaixona pelo jovem e o entrega aos cuidados de Perséfone Proserpina. Já temos presente, pois, a grande mãe Binah, o aspecto inteligência de Yahvé. As duas deusas, Afrodite e Perséfone, terminam rivalizando pelo amor de Adonis, Adonai, o que significa que no animal o homem comum, imagem de Adão, é normal que entre em conflito o fogo quente no coração, Tiferet, e a inteligência que Binah infunde no cérebro. Essa ambivalência se vê na indefinição do mito. Adonis, Adonai, deve-se contentar com permanecer alternativamente com cada uma das deusas, ainda que a preeminência dos sacerdotes conceda ao coração como assento da alma. E quis que o belo Deus passasse mais tempo com Afrodite do que com Perséfone. Ao coração está ligado o símbolo da rosa, e é assim que a morte de Adonis, Adonai, traz ao mundo as rosas vermelhas, nascidas das gotas de sangue da sua ferida. É Artemis, a deusa ursa, quem faz com que um javali fira mortalmente ao Deus. A oposição entre o javali, uma das manifestações de Vishnu, e o urso é um tema clássico da sabedoria hiperbórea. Só direi aqui que o javali está relacionado ao mistério dos Golan, como se viu durante o assassinato das Vraias de Tarsis, e que o mito indica alegoricamente um grau alcançado por eles, um nível hierárquico que lhes permitirá levar adiante o estandarte de Israel quando o próprio povo eleito, se veja impossibilitado de o fazer, quando Adonis Adonai sangre momentaneamente no Pardes Rimonim para criar as rosas que florescerão durante a sinarquia universal. Na Frígia, os Golan oficiaram como sacerdotes de Cibele e adotaram a prática da sodomia ritual, vício que ainda subsiste nos altos graus da maçonaria por eles criado. O mito frígio de Adonis Adonai era o de Atis, em cujo culto os Golden desenvolveriam um protagonismo fundamental. Ali a grande mãe Binah se achava Cibele, deusa que propiciava escandalosas orgias e exigia que os seus sacerdotes do cão fossem eunucos. No curso do culto era comum que, levados pelo frenesi orgiástico, muitos participantes se castrassem voluntariamente, como o arquétipo Attis, passando a integrar logo, se sobreviveriam à mutilação,
à corte dos sodomitas que adoravam e serviam à deusa. De acordo com a lenda frígia, Cibele era adorada como pedra do fogo. Desejoso de copular com ela, Zeus Ocma deposita sobre a pedra o seu sêmen, ato que engravida a deusa. Nasce assim Agdistis, um ser hermafrodita a quem Dionísio Jeová embriaga e castra com o fim de individualizar o seu sexo. Da ferida de Agdistis jorra sangue abundante, o que se transforma na árvore romã, razão pela qual Atis, como Adonis, se chamava Rimon romã. No entanto, o falo mutilado de Agdistis, jogado na terra, transforma-se por sua vez no amendoeiro, um membro da família das rosas. Uma romã, fruto da árvore de Agdistis, deixa grávida Nana, filha do deus rio Sangario. Dessa gravidez nasce Atis, um belo deus semelhante a Adonis. E como por Adonis lutarão também por Atis, a grande mãe Biná e a deusa do fogo quente no coração, Tiferet, Adistis, agora convertido em mulher, apaixona-se por Atis, assim como Cibele, com quem deve disputar os favores do belo deus. Evidentemente, Atis é um Adonis frígio, um representante da beleza de Yavoré no coração, pretendido ao mesmo tempo pela grande mãe Biná, Cibele, e por Tiferet, a Agdistis, Afrodite. Mas o mito frígio tem mais detalhes. Atis, enlouquecido por Adistis, castra-se e morre. A origem da mutilação durante o culto de Cibele. A deusa o sepulta e planta sobre a sua tumba um amendoeiro. Atis foi, pois, um eunuco e um sodomita, assinalado pelos símbolos da romã e do amendoeiro, o que prova claramente que a origem do mito é hebreia. Lembre, Dr. Signagel, por outra parte, que os jacobinos que produziram a Revolução Francesa, cujos chefes eram judeus e Golan, identificavam-se com o gorro frígio, quer dizer, com o gorro dos sacerdotes da Frígia, o qual tem forma de prepúcio cortado para indicar o caráter sodomita dos sacerdotes da grande mãe Cibeles Biná, a deusa razão dos enciclopedistas. Não deve surpreender a esta altura que tenha sido Dionísio, um deus da cevada, como Jeová, quem castrou Agdistis depois de embriagá-lo com vinho de cevada. Jeová tinha santificado o sábado, o dia em que todo o Mediterrâneo se dedicava ao culto de Saturno e ao que estava dedicado a Romã. Saul, o primeiro rei de Israel, consagrou o reino, Malkut, à Romã que representava Iovoré. Dionísio, o dos pés de touro e coturno, era um deus coxo, assim como um minotauro. Assim como coxiante é a dança do labirinto que dançavam, e ainda dançam as perdizes machos. Esta dança era executada pelos sacerdotes hebreus de Baal Tammuz Adonis, nos tempos de Elias, século IX antes de Jesus Cristo. Tomaram os sacerdotes o novilho que trouxeram e depois de prepará-lo estiveram invocando o nome de Baal, Tamur Adonis, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, respondei-nos. Mas não houve nem voz nem resposta. Entretanto, eles dançam, mancando junto ao altar que tinham feito. Reis 1, 18, 26. A palavra hebreia Pesach, que designa a Páscoa, significa justamente dança manca, devido a que aquela festa era uma e a mesma que a de Baal Adonis, o deus Rimon, que tinha sido morto por um javali. Essa identidade é a origem da proibição hebreia de comer carne de porco aos sábados. Ademais, a tradição levítica decretava que o cordeiro pascal, a vítima do holocausto da Páscoa,
fosse servida sobre uma tábua de madeira de um pé de romã. A romã era a única fruta que se podia introduzir no Sancta Sanctorum, e o Supremo Sacerdote, ao fazer a entrada anual no templo, levava costuradas no seu efod pequenas bordas com forma de romã. O rolo da Torá se envolvia sobre um rolo chamado escagem, árvore da vida, o qual se achava decorado nos dois extremos por duas romãs talhadas. E o candelabro octuplo, Hanukkah, possui uma romã coroando cada braço, no que brilha Iod, o olho de Yoborré. O candelabro dos 7 braços, Menorá, tem 7 cálices de flor de amendoeiro, que relembram a instituição do sacerdócio de Arão, quando floresceu a vara do amendoeiro que lhe dera Moisés. E sucedeu que, quando, ao dia seguinte, entrou Moisés na tenda de testemunho, a vara de Arão, a da casa de Levi, tinha brotado flores e produzido amêndoas. Números 17:23. Para perpetuar a memória desse milagre, disse Yovoré, farás um candelabro de ouro puro, tanto a base quanto o talo. Seus cálices, botões e flores formarão corpo com ele. 6 braços sairão de seus lados, 3 braços de um lado do candelabro e 3 braços do outro. 3 cálices como flor de amendoeiro terá o primeiro braço, igualmente o segundo, etc. Êxodo 25:31. E segundo a visão do profeta Zacarias, estas 7 lâmpadas são os olhos de Yahvé que percorrem toda a terra. Zacarias 4:10. Quer dizer, uma representação da Shekinah. Os cultos de Rus Baal, o antiquíssimo de Baal Tammuz Adonis, praticado pelos sacerdotes hebreus, e o de Baal Moloch, oficiado pelos Golan, foram interpretados pelos romanos como formas de adoração a Cronos, Saturno, um deus equivalente a Jeová Adonai, ou Rimon Atis Adonis Dionísio. Desde o século III a.C., os sacerdotes do pacto cultural que proliferavam em Roma dedicam Rus Baal ao culto de Proserpina ou Perséfone, a amante infernal de Adonis. Na mesma época e a escassa distância, os senhores de Tarsis se consagram ao culto de Vesta, a deusa do fogo do altar, atrás da qual ocultam a sua concepção do culto do fogo frio. Os dois cultos opostos, o do fogo frio de Vesta de Tarsis e o do fogo quente de Proserpina de Paulus, se desenvolveram simultaneamente sem que nenhum tentasse superar o outro. E vale a pena repetir que aquela versão de Proserpina equivalia a uma Perséfone tardia, mais próxima da grande mãe Cibele Binah do que da Perséfone antiga ou fria, a esposa de Nabotã. No século II d.C., sempre furtivamente, chegam Beri e Birsa a Huelva, mas esta vez não atacam a casa de Tarsis, mas dirigem-se a Rus Bahal para supervisionar o culto da Proserpina por encargo de Melquisedeque, um supremo sacerdote da Fraternidade Branca. Logo da partida dos imortais, o templo da comarca de Paus começa a ganhar fama pelos milagres que protagoniza a deusa, o principal dos quais consiste na cura da hidrofobia de todas as regiões da península e mesmo de ultramar. Acudiam então os mordidos e infectados por mordiscas de cães para recuperar a saúde perdida. Agora, quando ouviram Birsa dizer contra os cães a ilusão da raiva, compreenderam os 4 sacerdotes que aqueles milagres antigos estavam relacionados com os poderes de Beri e Birsa. Um século depois, no ano 159, o missionário siríaco converte o culto de Rus Baal em cristão pelo simples trâmite de identificar Proserpina com a Virgem Maria, chamada desde então Nossa Senhora da Raiva, posto que a deusa continuasse a curar a hidrofobia.
Mas então, como Maria, Mãe de Deus, Proserpina, Perséfone, era já a imagem acabada da grande mãe hebreia Biná. O nome de La Rábida, da raiva, foi, pois, 500 anos anterior à denominação rapta ou rápita, com que os árabes assinalavam a estrutura edificada em Rus Bahal sobre os cimentos da antiga capela da Nossa Senhora de La Rábida. Produzida a Reconquista, o prédio passou para as mãos dos monges solitários de São Francisco, que construíram o convento com as suas dimensões atuais, mas logo foi concedido pelo Papa aos Templários, que o ocuparam até a dissolução da sua ordem. O bispo São Macário, para celebrar a liberação do convento, fez doação ao soldado Constantino Daniel de uma escultura que a tradição atribuía ao apóstolo São Lucas e que representava a Virgem Maria. No momento em que estou evocando, quando os imortais Beribirsa se achavam reunidos com os 4 sacerdotes no castelo de Aracena, aquela escultura ainda se encontrava no convento de La Rábida, em Ruz Barral, frente à comarca de Paulos. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!